Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, estamos de volta com o Med Saúde, que hoje tem o prazer de receber meu amigo Elzo Garcia Júnior, médico, pediatra, neonatologista, que vem falar para a gente de um tema sensacional: sala de parto e a recepção do bebê. O que os pais precisam saber. Elzo, primeiro quero agradecer a tua presença aqui, ter aceitado o nosso convite para vir bater um papo. Eu que agradeço. Fico super honrado aí por aceitar esse convite. Obrigado. Aliás, é um tema super que a gente discute hoje com muita frequência, né, Volpi? É muita dúvida, né? Principalmente quando é primogênito, o primeiro filho, então a gravidez, ela fica com muitas dúvidas. Bom, eu sempre tenho que aqui fazer o meu conflito de interesses. O Elzo é meu amigo de muitos anos, nós não vamos nem falar quanto tempo, né, Elzo? Porque aí já começa a revelar o que não pode ser revelado. Vamos só com aquilo que a gente pode falar para vocês. Elzo, eu pergunto já a importância da consulta pré-natal com o pediatra. Porque muitas vezes a mãe pensa assim, eu vou fazer o pré-natal, eu falo só com o obstetra. Sim. E é importante, então, ela também conversar com o pediatra, né? Sim, na verdade, Volpi, a importância dessa consulta do pediatra é a mãe saber o que esperar da sala de parto. A forma do combinado do que ela almeja, do que ela sonha, do que é possível, porque às vezes não é o que a pessoa imagina, né, que pode acontecer. Então, acho que balizar isso, ou até para se preparar, né, o que levar, de que forma conduzir, né? Tá. Então, é uma consulta bem interessante, até para dar tranquilidade para aquele momento que é super especial para ela, né? Sim. Na verdade, não só para ela, para a família toda. A família toda. Então, né? É interessante que venha o pai, que venha, de repente, os avós, para a gente discutir, tirar dúvidas e tranquilizar a família de um modo geral. Então, isso é muito importante para você que está nos ouvindo. A consulta pré-natal não é só com o seu obstetra, ela também tem que ser com o pediatra que vai recepcionar seu filho. E aí entra um ponto extremamente importante, Elzo, que a gente vê nas diferentes especialidades e que acho muito importante você, que é um profissional de ponta, frisar, que é a importância do hospital. Na verdade, Volpi, o que eu acho importante é porque às vezes a família tem um sonho. Por exemplo, ter o bebê na banheira, por exemplo. E às vezes o hospital a que ela é conveniada ou que é mais próximo da casa dela, não tem. Uhum. Então a gente precisa fazer uma escolha dentro do que a gente consegue fazer e dentro do que a gente pode fazer. Então é importante a partir do existente. Exatamente. Né? Então certo. Conhecer, né, o hospital, perguntar do que ele dispõe. Sim. Né? Eu coordeno um hospital, uma UTI neonatal dentro de um hospital que a gente não tem banheira. Então não adianta, porque às vezes você vai cheio daquela expectativa, pensando naquilo, e chega na hora você fica frustrado. Então é importante conhecer, para até você ter a opção de mudar ou não, ou se ater às suas coisas que você determina dentro da possibilidade do hospital. Então a importância do hospital é nisso, além, claro, de toda a equipe, né? Então é importante ver a estrutura, né? Exatamente, UTI neonatal, UTI adulto, porque assim, a UTI é importante ter, a gente nunca quer, né? Igual seguro de carro, a gente não quer usar isso. Como airbag. Você não pega um carro e fala assim, vou testar o airbag desse carro. Mas a gente é importante ter, porque se precisar, a gente sabe que é importante ter. Então, é isso. Aí entra a escolha dos profissionais. Obstetra, pediatra. Muitas vezes nesse esquema de plantão, pode não ser o plantão do pediatra que você quer. Então, exatamente. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho para esclarecer quem está nos ouvindo a importância de tudo isso estar combinado antes, para que você seja atendido por aquele profissional ou por aquele grupo de profissionais que estava te acompanhando, né? Senão fica meio esquisito, né? É que a gente sabe que não é uma realidade, né? Se você vai fazer um parto particular, você leva a sua equipe, que você já previamente contratou e previamente conheceu. Mas a gente sabe que não é a grande maioria, né? Mesmo dentro dos convênios ou dentro do SUS, né?
O que a gente tem falado muito é assim, ok, de repente você até não vai conhecer e não vai levar a sua equipe pré-programada, mas que você conheça o hospital, que você conheça a estrutura e que você discute o seu desejo nesse momento de conhecimento. Ou no início, entrou em trabalho de parto, você foi num hospital, seja o universitário, seja que atende SUS, converse com a equipe que te recebe, né? E proponha o seu desejo. E eles vão falar se é possível, ou de que forma é possível, ou até onde é possível. Certo. E daí você também já vai ficando muito mais tranquilo. Então é importante, claro, toda equipe tem que ter um obstetra, né? Tem que ter um pediatra na sala de parto, o corpo de enfermagem, quer dizer, então isso vai ser básico, mas é importante você colocar os seus desejos, né? E daí você vai ficando mais tranquilo e mais seguro também. Certo. Eu te pergunto, Elzo, qual é a definição de nascimento? Isso é uma coisa, foi ótima a sua pergunta, é uma coisa engraçada, porque todo mundo acha que na hora que o bebê saiu a cabeça é a definição de parto, e não é, né? Daí você fala assim, nossa, mas isso é uma bobagem, porque o desprendimento do bebê todo, se ele nasceu de cabeça, é o desprendimento na hora que sai o pé, né? Se for do pé, que é menos comum, é na hora que desprende a cabeça. Por que isso é importante? Por causa do clampeamento do cordão. Então a gente precisa saber exatamente o momento do nascimento, que é o desprendimento total do bebê, para a gente marcar o tempo do clampeamento do cordão. Então é uma coisa que é super importante, que a gente vai ver que isso vai ajudar a gente no futuro, até para introduzir o ferro ou não introduzir o ferro, que momento introduzir, na verdade introduzir a gente vai introduzir sempre, mas em que momento. Então é super importante a gente ter esse tempo de forma correta. E eu te pergunto, Elzo, quanto tempo depois do nascimento, ou seja, que ele desprendeu todo, qual é o tempo mínimo e máximo para o clampeamento do cordão? Então, Volpi, isso tem assunto tido bastante... de muito controle. Eu estou espremendo o Elzo aqui, ele é meu amigo, mas eu estou espremendo ele aqui. Na verdade, o que acontece? É mais ou menos controverso. A literatura é muito clara, né? Eu sou instrutor do curso de reanimação neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria e ela deixa muito claro que é o maior programa de reanimação neonatal do mundo. Que bacana, hein? Então, olha que legal. Ele determina que, assim, a partir de 60 segundos. Ou seja, no mínimo um minuto da hora que nasce. Da hora que nasce para clampear. Isso, bebê, nós estamos falando de bebê em boa vitalidade, sim, em boas condições. Bebê de termo, acima de 34 semanas, bebê em boas condições. Ok. E assim, na verdade, a literatura fala de 1 a 3 minutos. Que pode ser 1 a 3 minutos. Isso. Você que está nos ouvindo. No mínimo 1 até 3. Okay. Isso. Por que a gente determina 1 minuto? Porque não faz diferença. Entre clampear com 1 minuto, com 2 minutos ou com 3 minutos, ele não faz diferença. Não faz diferença no quê? Na porcentagem maior de hemoglobina dentro das 24 horas e na anemia tardia do bebê, que a gente sabe que todo bebê tem anemia. Quando o clampeamento é imediato, ou seja, o neném não nasceu bem naquele momento, a gente inicia ferro com 3 minutos. Com 3 meses, desculpa. Ou se ele nasceu bem e se a gente clampeou tardio, a gente faz com 6 meses. Quando muitas vezes a gente não tem essa informação da sala de parto, então a gente acaba introduzindo no terceiro mês de vida o ferro e vai até 2 anos. E o que muda é a miligramagem. E o clampeamento, por que não pode ser muito mais tarde? Porque ele causa outros problemas. Ele pode levar uma policitemia, que pode levar a hipoglicemia, ela pode causar uma CIVD, uma coagulação intravascular disseminada depois desse período. E quanto mais tempo, com 2 ou com 3 minutos, pior a icterícia. Então, às vezes, o bebê tem que voltar para reinternar, para fazer fototerapia, porque hoje está contraindicado o banho de sol para criança com menos de 6 meses. Que ele já não ajudava na icterícia, já fazia um tempo a gente já sabia, apesar da orientação. Mas hoje ele está proscrito. Então, banho de sol só acima de 6 meses, com protetor solar. Então, não adianta. Então, a gente faz o clampeamento com 1 minuto, que a gente resolve o problema da anemia, sem expor o bebê a maiores riscos. Poxa, muito interessante essa informação que o Dr. Elzo está trazendo para você que está nos assistindo aqui no Med Saúde.
Agora nós vamos entrar num tema polêmico. Então eu brinco que tem perguntas que valem $1 milhão, outras que valem 5 e tem algumas que valem 10. Ô Elzo, e eu te pergunto, quem que deve assistir o parto? Olha... O Elzo vai falar assim, agora eu tô questionando se o Volpi é meu amigo mesmo, né? Na verdade, Volpi, é assim, eu acho que a escolha do hospital é nesse sentido pra gente ver. Tá. Porque às vezes a pessoa quer que vai a família, né? O marido, a mãe, a doula, o fotógrafo, e às vezes você não tem espaço físico. Tá. A gente não pode esquecer que normalmente é um centro cirúrgico, então tem uma parte que tem que ter estéreo, né? Claro. Então, outra coisa, a gente precisa manter a temperatura ambiente entre 23 e 25 graus em relação ao bebê. Então não pode ter uma circulação muito grande de pessoas, não pode ter abrir e fechar de portas, a gente tem que manter, tanto é que tem que ter um termômetro de ambiente na parede para a gente medir isso, porque a hipotermia em recém-nascido é muito grave, né? É um preditor de morte a hipotermia. Então a gente tem que manter a temperatura do bebê, né? Então, do ambiente, então não adianta ter muita gente. Claro, quem tem que estar lá, quem realmente vai dar suporte, né? Para essa gestante, para essa parturiente. E assim, e uma outra coisa que um dia eu ouvi, eu achei até meio estranho, mas depois eu vi que a pessoa tem razão. O pai não pode tentar aprender a fazer parto nesse dia. Ele tem que ser pai. Ele tem, exato. Ele tem que entender que se ele quer fazer parto, ele vai ter que ter um outro modelo para poder fazer o seu treinamento. Exatamente. Ali não é hora, né? Ali é hora de ser pai, de dar suporte, olhar o seu bebê, e é isso. Então, legal. É importante, quanto menos, o menos é mais nesse momento, né? De tranquilidade, não ter agitação, de ser tranquilo. Excelente. E eu pergunto agora para você, essa pergunta vale 5 milhões. Qual a importância do pediatra na sala de parto? Mas essa resposta o Dr. Elzo vai dar no segundo bloco desse programa. Não saia daí, nós já voltamos. Estamos de volta com o Med Saúde, que recebe Elzo Garcia Júnior, médico pediatra neonatologista, que está dando uma aula, um show aqui pra gente sobre recepção do bebê, sala de parto, que você, que é pai, que é avô, quer saber, e estamos agora batendo um papo, e eu, claro, não ia deixar de fazer as perguntas de milhões de dólares. E essa tá valendo uma grana, né? Qual a importância do pediatra na sala de parto, Elzo? Então, Volpi, é assim, nós temos um Brasil enorme, são muitos são muitos Brasis dentro de um Brasil, acho que todo mundo é um chavão, mas é verdade. Então, assim, nós temos uma lei estadual que é obrigatório o pediatra em sala de parto, mas aqui em São Paulo. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela pede para que tenha, né, um pediatra na sala de parto, mas isso não é a grande realidade. Então... Quer dizer que nos outros estados que não São Paulo, não é obrigado um pediatra na sala de parto? Ele é recomendado, mas não é obrigatório. Aqui em São Paulo é? Aqui em São Paulo é. Puxa, olha, é uma informação que eu não sabia. E tanto que o curso da reanimação neonatal, ele pega médicos e profissionais de saúde, claro, para auxiliar o médico, porque a gente não pode esquecer que a intubação traqueal é um ato médico, é só o médico que pode fazer. Você imagina uma intubação numa criancinha que não é coisa simples, isso, né? Então, quer dizer, por isso que precisa de bastante treinamento e tem que ser o médico. Mas tem lugares no Brasil que não tem nem o médico, nem o anestesista, nem um outro médico. Meu Deus. Então esse curso, tem até um curso para parteira lá no Amazonas, por exemplo, em que eles são treinados a fazer essa reanimação neonatal de início.
Então o pediatra ele é fundamental, porque um pediatra treinado, né, ele é capaz de desenvolver todos os passos da reanimação neonatal necessárias. A gente até brinca que quando o pediatra não trabalha, é o melhor dos mundos, né? Porque ele só avalia o bebê, os GOs tiram sarro, falam que a gente só limpa o bebê, é o melhor dos mundos, porque você vai esperar, vai avaliar, vai deixar com a mãe e daí vai fazer a rotina. Tá. Agora, quando esse bebê tem algum problema, é ele, né, que vai detectar, na verdade, isso e agir de forma rápida. E o que é importante, Volpe? A cada 30 segundos, na demora de dar assistência para esse recém-nascido que ele precisa, aumenta em 16% o risco de lesão cerebral e ou morte, independente da idade gestacional. Nossa, cada meio minuto estamos acrescentando 16% de chance de lesão risco. Cerebral? Isso. Meu Deus do céu! Por isso que é importante esse pediatra, ou seja, o médico, mas de preferência o pediatra, que seja treinado para isso, né? O nascimento, ele é o momento mais crítico da vida da pessoa, na verdade, né? Porque a transição feto recém-nascido, que vai até 28 dias, é a transição mais complicada. E os primeiros momentos, não estou falando nem minutos, né? Porque teoricamente um bebê que nasce muito mal, com um minuto ele tem que estar entubado, teoricamente. Tá. Né? Então é muito complicada essa transição. Por isso que tem que ter uma pessoa super experiente, né? Treinada para fazer essa reanimação neonatal. Porque o que é interessante, né? Se nós pensarmos de um ponto de vista maior, né? Na verdade, até que isso aconteça, eles eram uno, né? A mãe e o bebê. Sim, e depois você está criando uma situação em que você está separando. Mãe é uma coisa, bebê é outra. Sim, então você está separando uma coisa que era una em dois pedaços. Sim, sem dúvida. E aí, evidentemente, que esse é um momento extremamente vulnerável. Sim. E quando vai bem, mas quando não vai bem, não vai bem mesmo, né? Exatamente. Elcio, e eu te pergunto, como é que é conviver com esse estresse? Porque, veja, você está o tempo todo à mercê de coisas que podem, a qualquer momento, sair de um plano tranquilo e entrar num plano muito complicado. Eu acho, Volpe, que na verdade é um pouco de treino, Sim. né? Então você vai acostumando. Quando você termina a pediatria, a neonatologia é uma subespecialidade da pediatria. E daí você vai fazer a UTI neonatal, não que o pediatra de formação geral, ele passa no estágio de neonatologia, ele passa no estágio de fazer sala de parto, mas a neonatologia é mais específica ainda. É uma especialidade, é uma subespecialidade dentro da especialidade. Desde a pediatra, isso. E é onde hoje as pessoas que fazem sala de parto ficam. Então a gente vai sendo treinado para isso, né, Hope? Então eu acho que isso você vai melhorando. Vai ficando meio medular já, né? Você já mais ou menos isso, mais ou menos isso. E você vai tendo uma consciência, e é engraçado, né? Eu trabalhei pouquíssimo com adulto. Desde que eu me formei, trabalhei uns 2, 3 meses. O resto eu sempre fui para residência e sempre trabalhei com criança. Mas a resposta da criança, especialmente do recém-nascido, ela é muito boa e ela é muito positiva. Tá. A neonatologia, ela é super nova, ela chegou no Brasil na década de 70, foi a primeira UTI neonatal. Olha isso, então, gente. Ela é super recente, né? Entendo. Mas ela vem se desenvolvendo numa velocidade anos-luz, né? Tá. A gente não tinha respiradores específicos para recém-nascido. Hoje mudou a dinâmica da neonatologia de um modo geral e os resultados são muito bons. Com reflexo, obviamente, do Isso. que aconteceu com a estruturação dessa subespecialidade, né? Exatamente. Puxa, que bacana, Elcio, que informações bacanas que você tem dado para nós. Eu pergunto agora, nasceu já o nenê? O nenê nasceu, tá tudo bem, tá tudo ok. Muito se fala do contato do bebê com a mãe, que ele precisa estar colado na mãe. Eu queria que você falasse um pouco pra gente desse contato pele a pele com a mãe, do bebê, e depois um pouquinho sobre a amamentação, que é outra coisa, né? Sim, fundamental, né? O contato pele a pele, claro, o bebê que nasceu bem, ele tem uma boa vitalidade, tá tudo bem, ele, até antes do clampeamento do cordão, dá para ficar no tórax ou no abdômen materno e esperar e clampear o cordão lá, e daí seca e deixa ele lá.
Claro, você vai avaliando sistematicamente esse bebê e ele pode ficar e o bebê inicia a amamentação. A Sociedade Brasileira e Americana de Pediatria recomenda a amamentação na primeira hora de vida. Olha, primeira hora de porque vida. você já inicia, né? Como você inicia a colonização bacteriana no bebê naquele momento, então ela vai começar a ser colonizado pelas bactérias que habitam na mãe, que é a de casa, entendeu? Sim. Então é fundamental isso. E além da amamentação, que aumenta o vínculo, né? É o melhor alimento, a gente não discute. Então, quanto mais precoce, mais o cérebro da mãe vai entender a necessidade, mais cedo vai vir o leite. Então, é fundamental. Na cesariana, às vezes a gente tem um pouquinho de problema em relação a isso. Nem todos os hospitais eles conseguem ter uma dinâmica tão fácil, mas é possível em qualquer lugar, em qualquer tipo de parto, que faça a mesma coisa do contato pele a pele. E é tão engraçado, né, Volpi, porque isso está tão comprovado, a eficácia do vínculo é muito maior dessa família, né, que consegue fazer o contato pele a pele de início. É importantíssimo isso. Olha que coisa bacana. E eu pergunto esse CREDE ocular. O CREDE, na verdade, ele é uma lei de 77, né, no estado de São Paulo, da obrigatoriedade. O CREDE ele faz profilaxia contra algumas doenças, na verdade a oftalmia, que pode levar à cegueira em bactérias de contato do parto normal durante o parto vaginal, na verdade, né? Então, ele é uma lei e está tendo uma controvérsia, porque ele muitas vezes faz uma oftalmia, que é a conjuntivite química, na verdade, ele age um pouquinho, mas é tão engraçado porque acabou de sair do Ministério da Saúde, a substituição por ele, né? Eu acho que vai ter que ter uma mudança da lei ainda no estado, mas muitos hospitais já começaram a usar a iodopovidona 2,5%, que ela faz menos conjuntivite química, né? Praticamente zero de conjuntivite, ela não cria um ardor que o CREDE cria, e ele tem um espectro maior relacionado à profilaxia bacteriana que causa conjuntivite bacteriana e o risco de cegueira. Então, era uma coisa que a gente ansiava, já estava pedindo, e alguns hospitais já estão colocando, que eu acho que agora é o futuro mesmo, eu acho que é isso. E aí eu pergunto, se a criança nasce de cesariana, ela também precisa fazer essa coisa ocular? Então, isso na verdade ela é bastante controverso. Tá. A gente acaba fazendo pelo risco, porque nós estamos falando de cegueira. Sim, né? estamos falando de uma sequela gravíssima, né? Irreversível, né? Irreversível. Então, a gente acaba fazendo, mas ela é controverso. E a questão da vitamina K? A vitamina K é assim, as crianças nascem com deficiência de vitamina K. Por isso a gente faz vitamina K ao nascimento. E hoje também tem uma discussão relacionada se faz esse intramuscular, né, que faz na hora que nasce, ou se faz via-oral. Via-oral existe. É difícil de encontrar e não é uma coisa barata. Entendeu? E quando você faz ao nascimento, é uma picada e resolve o problema da criança. Não vou falar para você que 100% ainda, em torno de 3 a 5%, desenvolve doença hemorrágica do recém-nascido. Mas o não dar, entendeu? É um problema. E o via-oral não é uma dose só. Então é uma sequência de doses. Então é complicado, entendeu? Às vezes esqueceu e levar a criança, ela pode sangrar a cabeça e também ter uma sequela irreversível. Sem dúvida. Então é melhor na hora do nascimento a gente já resolveu. Gente, uma picadinha resolve. Quer dizer, tem algumas coisas que é criar variável onde não precisa, né? Sim, exatamente. E daí super barato, eficaz. E resolve e acabou tudo bem, o problema. Né? Eu acho que, poxa vida, tem algumas coisas que a gente tem que jogar na bola de segurança, sim, né? Sim, tá dando certo. Não vale a pena o risco, né? Não vale a pena o risco, sabidamente. E a vacina da hepatite B? A vacina da hepatite B a gente tem que fazer dentro das primeiras 12 horas de vida, e normalmente a gente faz também ao nascimento. E daí faz e depois vai dar sequência, né, com a vacinação a partir dos 2 meses. Então isso é isso que acontece na sala de parto, teoricamente. Estivemos aqui com Elzo Garcia Júnior falando sobre a recepção do bebê na sala de parto, o que você precisa saber. Estou finalizando com ele esse primeiro programa, pedindo para que você não esqueça, canal 25 ou 525 NET.
mas eu prometo que eu não vou deixar ela embora e nós já vamos gravar o segundo programa, que com certeza vai ser tão bom e tão maravilhoso quanto esse primeiro. Nós esperamos você. O Med Saúde é o seu encontro semanal com a saúde. Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.